Bom, gente, a gente vai dar aqui as informações que são destaque no Brasil todo, de interesse nacional, os destaques internacionais daqui a pouquinho com os nossos correspondentes, mas às vezes o que a gente mais precisa prestar atenção está na nossa casa, no nosso quintal. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu fiquei muito pensativa sobre isso, porque ontem nós demos uma informação, eu acho que muita gente deve ter visto, a gente vai atualizar esse caso também, de uma criança que morreu porque balançava numa rede. Várias crianças ali num condomínio balançavam numa rede quando uma pilastra de concreto que sustentava, uma das pilastras, né, da sustentação dessa rede, simplesmente caiu em cima dessa criança e essa criança morreu. Ainda ontem, no Jornal da Band, falando sobre esse assunto, eu fiquei tão tocada, né, pela a imagem na nossa live, para quem está acompanhando, e, enfim, é muito triste. As crianças não têm, talvez, noção do perigo que elas estão correndo, não percebem que aquela pilastra talvez estivesse solta e a pilastra desaba e mata uma menina. E ainda ontem eu falava sobre isso no Jornal da Band, que o perigo, a tragédia, às vezes está muito pertinho da gente e a gente não se dá conta, né? Porque acha que o condomínio é uma coisa coletiva, então só o síndico se responsabiliza, embora legalmente ele tem responsabilidade, mas às vezes o perigo está ali do nosso lado e a gente não se atenta. É no nosso quintal, dentro da nossa casa, no nosso condomínio. E aí aconteceu um outro caso aqui em São Paulo de uma criança hoje. Saiu a notícia de uma outra criança que morreu eletrocutada, né, Renan? Essa menina morreu eletrocutada quando encostou em fios desencapados numa área dentro de um condomínio na zona sul de São Paulo, na região de Interlagos. Essa criança foi enterrada. O sepultamento ocorreu hoje de manhã no cemitério Parque dos Girassóis, no extremo sul da cidade. Na última terça-feira, Giovana Rodrigues da Silva brincava de esconde-esconde quando sofreu esse choque elétrico. A garota encostou em fios desencapados da casa de máquinas da piscina. O caso é investigado pela Polícia Civil e a perícia já foi acionada. Sobre esse caso do Rio, vamos falar com a nossa reportagem? Você estava comentando aí, Adriana, a Érica Livgatti está aqui com a gente e tem mais detalhes. A criança, nesse caso do Rio de Janeiro, também foi sepultada, né, Érica? Boa tarde. Isso, boa tarde, Renan, boa tarde, Adriana. Hoje teve a cremação da Maria Luísa Oldenbergas e também o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio, ele também foi lá fazer uma fiscalização no espaço de relaxamento do condomínio e viu que não tinha um projeto do espaço de relaxamento ali desse condomínio que fica no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Os técnicos, eles falaram, né, em uma coletiva de imprensa com a gente, que não tem registros de um responsável técnico por essa reforma. Então, essa estrutura, ela passou por uma reforma recente aí, de um revestimento de madeira que estava apodrecido, né, segundo ele, estava degradado, e a estrutura ela foi construída em 2007, então já tem mais de 15 anos. O presidente do CREA falou numa coletiva de imprensa, o engenheiro civil Miguel Fernandes, ele explicou que toda obra civil tem uma vida útil. Então, por ter esse tempo muito extenso, né, serem 15 anos, que provavelmente essa pilastra já estava aí no fim da sua vida útil. O Conselho está apurando essa informação ainda e ele diz também que autuou tanto o síndico quanto o condomínio por terem feito uma obra sem um técnico responsável, sem um engenheiro responsável. A calçada, que é construtora do condomínio Puerto Madeiro, né, que foi onde aconteceu esse caso, disse em nota que entregou em perfeitas condições o empreendimento há 15 anos e que essa nova reforma foi feita exclusivamente pela administração do condomínio. Hoje o síndico e a gerente do Puerto Madeiro, eles prestaram depoimentos à Polícia Civil, que está investigando o caso como um homicídio culposo. Inclusive, a gente já tentou contato com a defesa desse síndico, que ainda não retornou à nossa equipe de reportagem. A Maria Luísa Oldenbergas, ela tinha 7 anos e estava brincando ali na rede, nessa área de relaxamento do condomínio. Câmeras de segurança mostram que outras crianças estavam junto, 4 na rede com ela e 2 balançando a rede, quando a pilastra caiu e atingiu a Maria Luísa. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, tentou reanimar a menina aí por cerca de 40 minutos, mas infelizmente ela não resistiu. Em nota, o condomínio disse que todas as providências estão sendo tomadas para a apuração do caso e também hoje, quando teve a cremação da Maria Luísa, os familiares estavam muito abatidos, não quiseram conversar com a imprensa. Tá certo, Érica, obrigada pelas suas informações. A gente falou justamente aí desses 2 casos, uma menina vítima desse problema de falta de manutenção no condomínio no Rio, a outra aqui no condomínio de São Paulo, eletrocutada. E, assim, tem que investigar, tem que ver qual de fato é a responsabilidade de cada um. Eu acho que
não dá para a gente imaginar a dor dessas famílias de perderem crianças assim em situações tão absurdas, né? Onde você não imagina que o perigo estava e você perde um filho nessa condição. Então, assim, eu me solidarizo profundamente com essas famílias. Agora, o que eu acho que a gente tem que fazer, gente, é quando a gente noticia um caso desse, que ele sirva de alerta. Eu falei isso ontem no Jornal da Band, Renan, e faço questão de falar aqui hoje de novo. Olha na sua casa, pensa no perigo. Olha no seu condomínio. Não fique esperando que o síndico vai mandar uma cartinha. Olha você, cada um de nós é responsável pela segurança dos nossos filhos, do lugar que a gente vive, do lugar que a gente trabalha. A gente não pode ser indiferente aos problemas. Então, assim, olha na sua casa, no seu sítio, no seu condomínio, na sua rua. Se você está vendo uma situação que suspeita de um risco de falta de manutenção, que não está tendo o olhar do cuidado, seja você o olhar desse cuidado. Que é uma tristeza muito grande você noticiar por causa de um jeito estúpido, uma pilastra que cai, um fio que está desencapado, você perder seus filhos desse jeito. Então, assim... Adriana... Oi, por favor. Desculpa, é que inclusive hoje na coletiva de imprensa, o presidente do CREA, o Miguel Fernandes, ele disse que pelo Código Civil, quem fiscaliza a área comum é o síndico, o conselho fiscal e também os próprios condôminos. Sim. Então esse apelo que você está fazendo é muito importante, porque não é necessário esperar uma tragédia dessa acontecer para que seja feito algo, né? É algo que tem que ser, que você tem que precaver. Isso me comove profundamente, porque assim... Tem que investigar o caso do Rio, tem que investigar o caso de São Paulo, tem que ver se os síndicos foram negligentes. É claro que tem. Porque pode ser que tenha sido um caso de negligência, casos até que já tenham tido reclamação de morador e não tomou providência. Não estou isentando os síndicos, eles têm que ser investigados e punidos se houve uma falha. Mas o que muitas vezes eu fico pensando é o síndico, às vezes, é um de nós, que mora no prédio, que é leigo às vezes também. Então, se não tiver um cuidado coletivo em relação ao espaço que a gente ocupa, uma responsabilidade coletiva em relação ao espaço que a gente ocupa, a gente fica noticiando tragédias com o coração partido, porque essas famílias devem estar vivendo uma tristeza profunda, né, um buraco que se abre na vida da pessoa por causas estúpidas, como eu disse, que a gente poderia se precaver. É a palavra responsabilidade que tem que vir na frente de tudo que a gente faz. E a gente tem que lembrar disso aqui. Obrigada, viu, Érica? Valeu, e nossa Érica. solidariedade a essas famílias. Nosso abraço a essas famílias. Vocês estavam falando, Valeu, obrigado, bom trabalho. Tem essa dimensão da coletividade, né? Em todos os espaços, nas cidades, dentro dos condomínios, na nossa rua, um olhar pelo outro. Isso é um apelo muito importante.